Abre comigo a sua Bíblia. Vamos ler aqui vários versículos agora. Vamos fazer uma leitura de Gênesis capítulo 26. Fala comigo. A bênção é o que faz toda a diferença. Vira para o seu irmão e fala com ele. A bênção é o que faz toda a diferença. Quem acredita que a bênção de Deus faz toda a diferença na sua vida? Porque quem não dá crédito, por exemplo, tem gente que mora junto, sim ou não? Mora junto. Você já recebeu a bênção de Deus? Não, não recebi. Não, e para mim não faz a menor diferença. Porque a pessoa não dá crédito para a bênção. Ela fala, não, ter a bênção de Deus para mim não faz a menor diferença. Tem pais que têm filhos, você já consagrou seu filho para Deus? Não, porque ele acredita que aquilo não faz a menor diferença. Quem é que faz diferença para você? Agora, você gosta de ir na casa de alguém que não dá a mínima para a sua presença? Agora, quem gosta de ir no lugar que valoriza muito a sua presença? Cadê você? Se a pessoa está dizendo assim, não faz a menor diferença ter a bênção ou não ter a bênção, ela está falando o que para Deus? O Senhor não faz a menor diferença na minha vida. Ter a bênção ou não ter a bênção para aquela pessoa é assim, indiferente. Ela está dizendo, Deus, com o Senhor, sem o Senhor, minha vida continua do mesmo jeito. Ela quer andar sozinha. Quem não quer andar sozinho de jeito nenhum? Quem quer ter a presença de Deus? Quem quer ser revestido dia após dia dessa bênção? E eu quero convidar você aqui, volta comigo lá no versículo 1. Vamos ler no versículo 1, olha que bonito ficou isso aí, hein? Meu Deus, pronto, a imagem já diz tudo. Gênesis capítulo 26, versículo 21. Sobrevindo a fome à terra, além da primeira, a vida, diferente, né? Nos dias de Abraão, foi Isaque a Gerar. Gerar é a terra dos filisteus, inimigos históricos do povo de Deus. Avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Então qual que era o cenário daquele momento, gente? Fala comigo, fome, miséria, escassez. Desse jeito, fome, miséria, escassez. Alguém semeia num cenário desse? Não, isso é loucura. E Deus, apareceu o Senhor a Isaque e disse, não desças para o Egito. Não desça para o Egito. Apareceu o Senhor e disse, não desças para o Egito. Fica na terra que eu te disser. Habita nela. E serei contigo e te abençoarei. Porque a ti e a tua descendência darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu pai. Multiplicarei a sua descendência como as estrelas dos céus, e lhe darei todas essas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandatos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Isaque fez o quê? Olha que interessante. Isaque ouviu isso de Deus e ele tomou uma atitude. Qual? Ficou. Isaque estava em Gerar, essa cidade da Filístia, cidade dos filisteus. Só que ali eles estavam vivendo um cenário difícil, eles estavam vivendo um cenário complicado. E ele falou, não vou ficar aqui, porque está ruim, está complicado, o cenário está ruim, terra ruim, seca, miséria, dificuldade, problema, luta, nada está dando certo. Eu vou para o Egito. O Egito já está com outro cenário. O Egito já está melhor. O Egito tem condições melhores. O Egito está com uma terra melhor. O Egito tem isso melhor. O Egito tem aquilo outro melhor. O Egito é assim, 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 assado. Quem conhece gente que só fala bem de onde ele não está, do que ele não tem e do que ele não pode? Quem conhece gente assim? Um vício. O marido da outra é melhor, a esposa do outro é melhor, o emprego do outro é melhor, a empresa do outro é melhor, o país do outro é melhor, o time do outro é melhor, o time do outro é melhor, que a única coisa que ninguém faz, né?
Ninguém reconhece. Mas o tudo do outro é melhor, a casa do outro é melhor, a cidade do outro é melhor, o ramo do outro é melhor. Quem conhece gente que vive nesse ciclo? O dele não vale nada, o dele não presta, o dele é nada, o dele é ruim, o dele é complicado, o dele é problemático, o dele é difícil, a família dele não presta, a família dele é complicada, a igreja dele é ruim, o povo dele é ruim, o ramo dele não dá dinheiro, o negócio dele é fraco, o negócio do outro que é bom, tudo dos outros é lindo e maravilhoso, o dele é terrível, o dele só dificuldade. Isaac podia pensar assim, e ele estava inclinado a tomar decisões guiadas por esse pensamento. Qual o pensamento? Qual o pensamento? Vou para um lugar melhor, porque se eu mudar de lugar, automaticamente minhas condições vão mudar. Quem conhece pessoas que já fizeram isso já? Ela mudou de lugar e tudo foi mudando junto com ela, né? Todas as questões dela foram mudando junto com ela. Mas aí, antes de Isaac fazer isso, Deus virou para ele e disse: ei, não desce, você não vai para o Egito, você vai ficar aqui nessa terra. Por que você vai ficar nessa terra? Aí olha o que Deus diz, volta comigo no versículo 4. Você vai ficar nessa terra. Volta ao versículo 3, você vai ficar nessa terra, e você não só vai ficar nela, você vai habitar nela, porque eu vou ser com você aqui, eu vou agir na sua vida aqui, eu vou transformar a sua história aqui. Deus, mas aqui está ruim, aqui está complicado, aqui está desconfortável, aqui está assim, aqui está assado, aqui está apertado, aqui as coisas estão arrochadas, aqui é assim, aqui está desse jeito, aqui está desse outro jeito. Deus está falando para ele: eu vou agir na sua vida aqui, eu vou ser contigo aqui, eu vou te abençoar aqui. Nesse lugar, eu vou te... Não, mas como? Não tem como te abençoar num lugar desse? Olha que lugar é esse? Olha que povo difícil, só filisteu para lá e para cá, só gente complicada, terra difícil. Deus está falando: não saia daqui, porque eu quero te mostrar que não é o lugar, não é a terra, não são as pessoas, que o que faz a diferença na vida de um homem é a minha presença, é a minha bênção, é a minha cobertura, é eu estar com ele. Sabe o que Deus está querendo ensinar para Isaac? Ele está querendo ensinar para nós. Deus está querendo dizer o seguinte: ei, eu amo as condições contrárias, eu amo as condições adversas, eu amo cenários contrários. Eu só estava esperando um cenário desse, para quê? Para revelar a minha glória, para revelar o meu poder. A matéria-prima para a glória de Deus, para o poder de Deus, é um cenário adverso, contrário, contraditório. Quem está em algum cenário assim hoje? Cadê quem está em algum cenário assim hoje? Você tem a matéria-prima para viver o sobrenatural. E Deus diz para ele: fica aqui, porque aqui eu vou ser contigo, aqui eu vou te abençoar, porque a ti e a tua descendência darei todas essas terras e confirmarei, e como eu fiz juramento a Abraão teu pai. Ou seja, eu tenho uma promessa para o teu pai aqui, eu liberei uma promessa para o teu pai aqui, e eu vou cumprir essa promessa em você. Ou seja, eu tenho uma promessa para você, filho. Você está passando por dificuldade, você está passando por um tempo de escassez, você está passando por um cenário difícil. Não anula a minha promessa. Quem está entendendo, diga amém. Cutuca quem está do seu lado, fala: as dificuldades, as adversidades, as contrariedades não estão anulando a promessa de Deus. Fala: Deus não mudou o que Ele falou, Deus continua crendo, Deus continua sustentando a sua palavra, Deus continua sustentando a sua promessa. Não é porque não está acontecendo, não é porque está contrário, não é porque está adverso, que a palavra dele mudou. Pelo contrário, ele está dizendo: ei, as circunstâncias mudaram, mas a minha palavra não. Então para
Para de mudar guiado pelas circunstâncias e aprende a se firmar na minha palavra. Aprende a se firmar na minha aliança. Aprende a se firmar na minha promessa. Na tua descendência, aí ele diz: multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e lhe darei todas essas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações. Aí ele continua, olha o próximo, continua: porque Abraão, aí ele começa a lembrar, seu pai obedeceu. Seu pai obedeceu. Seu pai também desceu para o Egito. Seu pai aprendeu a me obedecer. Isso o diferenciou. Isso fez com que ele se tornasse quem ele se tornou. Ele obedeceu os preceitos, mandamentos, as leis. Versículo 26. Isaac, pois, ficou em Gerar. Próximo, versículo 7. Ele ficou, perguntou-lhe os homens daquele lugar a respeito da sua mulher. Ele falou: é minha irmã, porque ele tinha medo deles matarem ele por causa da aparência de Rebeca. Versículo 8. Ora, tendo Isaac permanecido ali muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhando pela janela, viu que ele acariciava, viu que ela era mulher. Versículo 9. Então Abimeleque chamou Isaac e disse: eu vi que é sua esposa. Por que você falou que ela é irmã? Porque dizia, para que não morra por causa dela. Versículo 10. Disse Abimeleque: que é isso que nos fizeste? Facilmente algum do povo teria abusado da tua mulher e atraído grave delito para nós. Versículo 11. E deu ordem a todo o povo que não tocasse na mulher dele. Versículo 12. Olha o versículo 12, que é onde eu quero chegar. Isaac ficou naquela terra, habitou naquela terra, e não só habitou naquela terra, Isaac semeou. Fala comigo: semeou. Semeou naquela terra. Que terra era essa? Terra árida, terra seca, cenário de fome, cenário de escassez, dificuldade total. Ninguém estava semeando. Todo mundo via Isaac semeando. E o que todo mundo pensava? Ele é louco, ele é doido, tem ninguém semeando. Olha que terra que é, olha que terra que é essa, gente. Tem ninguém semeando. E Isaac estava fazendo o que, gente? Semeando. Quando ninguém mais semeava, Isaac estava semeando. Por que ele fez isso? Fala comigo: obediência à direção de Deus. Obediência à direção de Deus. Ele estava com vontade de fazer aquilo? Não. Ele estava querendo sair fora. Ele queria ir embora daquela terra. Ele queria procurar melhores condições. Mas guiado pela direção de Deus, ele ficou. E ele não só ficou, ele falou: já que eu vou ficar, eu não vou só ficar, eu vou ficar e eu vou semear. E ele semeou naquela terra. E a Bíblia diz que no mesmo ano, fala comigo: no mesmo ano. Vira para quem está do seu lado e fala: no mesmo ano. Fala: não é em 2026, 2025 ainda. Fala: no mesmo ano. Para contrariar todas as estatísticas, para contrariar todo mundo, no mesmo ano, ele recolheu 100 vezes mais, 100 por 1. E por que ele recolheu 100 por 1? Isso é que é tudo. Essa é a parte mais importante de tudo. Por que ele colheu o resultado? Deixa eu te falar. A colheita normal era uma colheita de 3 por 1 a 6 por 1. Naquela época, se alguém colhesse 3 por 1 a 6 por 1, colheita normal. Uma colheita muito boa era uma colheita a 10 por 1, ou seja,
jogou uma semente, colheu 10. A 10 por 1, muito boa. A 30 por 1 era uma colheita extraordinária. Extraordinária. Se colheu a 30 por 1, colheu algo extraordinário. Isaac estava numa terra árida, numa terra seca, numa terra difícil, num cenário de fome. Ele semeia, ele não colheu a 3 por 1, ele não colheu a 10 por 1, ele não colheu a 30 por 1, ele colheu a 100 por 1. 100 por 1, para os agricultores daquela época, não é um milagre, é o sobrenatural do sobrenatural. Por isso que Jesus faz aquela base de comparação na parábola do semeador, que ele fala que quando a semente cai numa boa terra, você vai colher a 30, a 60 e a 100 por 1. Por que Jesus faz essa referência? Porque ele está falando com um povo que é agricultor, e eles entendem que colher a 100 por 1 é algo quase impossível de acontecer, mas que aconteceu. E não aconteceu com Isaac, vai acontecer na sua vida. E por que que isso aconteceu? Por que que aconteceu algo tão extraordinário? Simplesmente por isso. Se você gravar só isso, você já vai para casa cheio. Porque o Senhor o abençoava. Repete, fala comigo. Porque o Senhor o abençoava. Mas por que resultados tão extraordinários? Por que vitórias tão extraordinárias? Por que conquistas tão extraordinárias? Porque o Senhor o abençoava. Sabe o que a Bíblia está nos ensinando? Que a colheita, que o viver o sobrenatural é apenas a consequência de quem obedece a Deus. Viver abençoado é a consequência de quem aprendeu a ter aliança com Deus, de quem aprendeu a obedecer mais à direção de Deus do que as coisas que ele está vendo na realidade. Porque Isaac olhava para a realidade, ele falava: não vou ficar aqui, muito menos semear. Isso é loucura. Isso é loucura, não vou ficar e muito menos semear. Mas Deus deu uma direção para ele, e ele falou: eu acho que é loucura, é isso que Deus está dizendo. Mas obediência é exatamente isso. Não é fazer o que eu acho, obediência não é fazer o que eu penso, obediência não é fazer o que eu sinto, obediência é fazer o que Deus está me direcionando. E quase 100% das vezes a direção de Deus bate com aquilo que você não quer. As pessoas acostumaram a discernir a voz de Deus como algo que bate com o que ela está sentindo vontade. Deixa eu te falar, engano total. Nós lemos aqui no domingo: enganoso é o coração do homem, desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Está lá em Jeremias 17. Então, geralmente a obediência é eu seguir algo que Deus está contrariando a minha vontade, está contrariando aquilo que eu quero, está contrariando aquilo que eu sinto, está contrariando aquilo que eu desejo. Isaac queria ir embora, Isaac queria desaparecer dali, mas uma atitude de obediência à direção de Deus, e uma atitude de confiança à promessa de Deus. Ele confiou mais no que Deus dizia do que no que os olhos dele estavam vendo. Talvez seus olhos hoje estão vendo dificuldades, estão vendo escassez, não estão vendo possibilidades, mas hoje Deus está liberando uma palavra para a tua vida. Deus está liberando uma palavra para você. Deus está liberando uma promessa para você, que isso pode não bater com o que os seus olhos estão vendo, mas é isso que vai acontecer. Quem crê nisso em nome de Jesus Cristo?